está jogando, ele sabe capoeira que não sabe desse canto aqui. Então olha só, se agradecer, né? Agradecer. E cada dia você vai se certeza de uma coisa, que o capoeira sozinho não faz nada, né? E aí, muito obrigado a aqueles que chegaram aí 6 horas, me ajudaram no berimbau, me ajudaram aqui na colagem. Muito obrigado. Realmente, a união das bandeiras faz a força. A união das bandeiras faz a força. A força da capoeira. Faz força. Faz força. Nesse caso aqui é a força coletiva, né? Com certeza. Então eu fiz o nome força, pela necessidade, precisava disso. E aí, os filhos vêm vindo. E esse virou meu bíceps, aquele virou meu patrício, esse aqui virou meu abdômen, aquele virou meu queixo, aquele virou meu martelo, e o dela também. E aí fez a força, e vocês completam, né? Graças a Deus, eu tenho bons amigos, a roda começou bem, caminhou bem, muito obrigado. Mais uma vez eu vou repetir a ideia desses cartazes ali na parede. É a trajetória do negro. Ali tem os heróis, os carniceiros e os bandidos, né? Aí a gente tem Zumbi, o maior símbolo, graças a Deus, quarta-feira eu vou a Palmares, vou conhecer o Guilherme. É a coisa que eu estou saindo daqui desses mais importante para fazer, é dar um abraço no Palmar, que tem no centro de Palmares. Eu tenho que dar um abraço aqui no Palmar. E aí, tem um herói Zumbi dos Palmares. Lá do outro lado, com um boné de aba, tem um assassino dele, que era o menino Jorge Velho. Não sabia nem falar português. Andava de pé descalço. Pai, desculpa o termo e me desculpa os moradores de rua, mas parecia um morador de rua. E virou um herói brasileiro. É mais um bandeirante. Pernambuco começava no norte da Bahia, Aracaju, Maceió, João Pessoa, Natal e um pedaço de Fortaleza. Tudo era Pernambuco. A cada revolta que o estado de Pernambuco fazia, o imperador ia lá e dividia um pedaço. Aí virou Fortaleza. Aí virou Paraná. Coisa louca, né? E aí Pernambuco é daquele tamanho. Mas a gente tem essa história para contar que poucos têm. Então aquele ali é o Carniceiro. Foi a maior chacina da América do Sul. Depois a segunda chacina foi a Guerra do Paraguai, né? Onde Brasil, Uruguai e Argentina, Brasil, Uruguai e Argentina fez a Tríplice Aliança e invadiu o mundo. Então assim, mas a maior e a primeira revolução brasileira foi a de Palmares. Os negros se revoltam ali na área das capitanias de Pernambuco e das porque, né, levaram os cognomes. E o quilombo dos Palmares por quase 100 anos, 70 e tantas mil pessoas, maior que muita cidade hoje. E aquele cara foi, depois de mais de 300 excursões feitas até lá para destruir Palmares, aí contrataram aquele carniceiro lá e foi lá e destruiu Palmares. E não esqueçam, Domingos Jorge Velho, o maior bandido assassino que o Brasil já teve. Então, depois um dia ali, nosso herói. E depois, as cenas, de toda a trajetória e algumas mais e algumas que estão faltando aí da chegada do negro no Brasil. Depois a gente tem que ver cada foto dessa e tentar ler em cada gesto de cada pessoa que está nela. A mão está na cintura, a mão está aqui, tem uma tatuagem aqui é um aquelóide faz assim, aquelóide no nariz. Cada coisa é uma tribo, é um local que cada negro desse tem. Então tudo quer dizer alguma coisa. A primeira aparição do berimbau nessa história é aquele cara ali, ó, tocando berimbau, tá vendo? Ele é chamado de escravo de ganho. Eu estou contando a história para vocês, não é como se vocês não soubessem. O capoeirista geralmente se torna um historiador sem querer. É uma das primeiras visões de berimbau. E sempre de uma das ruas do Brasil, não sei se Pernambuco, Salvador ou Rio de Janeiro. Mas é antes de 1800. É antes da chegada da família real no Brasil. Então, pelos trajes dele, a gente consegue deduzir isso, e até pela construção que tem atrás dele, não tem nada. Então, o que acontece? É o escravo de ganho. Ele toca o berimbau, as pessoas veem, olha, chama a atenção, ele está vendendo alguma coisa. Como diria na minha terra, algum penduricário. E aí a gente vai vendo, ali tem a dança da capoeira, a dança de la guerra, ali tem a lundu, uma manifestação, ali tem os índios de São Paulo sendo levados, que eram chamados de negros. Então a gente lá no Nordeste pensa que São Paulo foi colonizada por negros, e não foi por índios, né? Foram os índios de São Paulo
ali tem um negro ainda amarrado. Vocês sabem por que tem o nome capoeira na placa? Alguém sabe? Pode dizer, souber. Até quem convive comigo. É o crime deles. Exatamente. Aquilo ali, ó, ele foi preso. E quando eles eram presos, ele ia com uma placa escrito crime em cima. O crime dele era ser capoeirista. Ali, ó, 2 capoeiristas jogando, a polícia chegando, lá do outro lado o negão levando palmada e vice-versa. Então depois você ali tem o caso Volongo. O caso Volongo. Sabe de quem era o dono do caso Volongo? Ike Batista. que sacanagem para o meio da capoeira, né? O dono do caso Volongo era o Ike Batista. Aquele cara que depois foi preso, blá blá blá. Na primeira pescada de bandidagem, ele era e aí ele doou o cais de Volongo para o IFAM. Quando cavaram, fizeram um buraco ali no Rio de Janeiro, acharam um monte de ossadas. E ali, no cais de Volongo, era um mercado de negros, onde vendiam os negros. E aí morria e jogava circular com um buraco. Essas ossadas foram achadas 7 anos atrás. E aí ele doou e lá virou um museu no cais de Volongo. Outro, não sei o que deu nele, que ele fez isso, que ele não era disso, né? O cara era capitalista ferrenho. E ao mesmo tempo tem o outro lado do cais, onde está tendo a comercialização de negro. Eu não estou vendo, aqui é um lugar, no início, né, construção bem precária, os negros descendo na Baía de Guanabara e por aí vai. Aqui a gente tem 2 navios negreiros, onde os negros vinham amontoados, né, um navio negreiro, um cagando em cima do outro, as fezes, e era uma brincadeira, né, eu chegava aqui cheio de doenças, cheio de outros que não morriam. Você sabe por que chamava tumbeiro? Sabe por que o navio negreiro chamava de tumbeiro? Tubarão. Tubarão. É uma tumba. Morria muita gente. Mas também tubarão. Porque ele era cercado de tubarão. Ele era cheio de tubarão em volta do navio. E tantos corpos mortos que ele jogava para fora. Vou mudar o hábito alimentar do tubarão com essa brasileira. Ficaram lá em Recife até hoje. Ficaram em Recife até hoje. Botou o pé na água, corre. O tubarão come. Parece brincadeira, mas é. Pode. Boa tarde, pessoal, boa noite, né? Fazer uma humilde contribuição agora, já que o mestre fez essa palestra, essa trajetória da história dos negros no Brasil. Lembrar que esse momento que ele está contando agora é do momento do Brasil, que o modo de produção do Brasil era o escravista, né? A partir do momento que a gente tem a abolição da escravatura, a gente entra em outro momento, outro modo de produção. O que é um modo de produção? O modo de produção é um modo pelo qual a gente se alimenta, né? Como se produz antigamente, o modo de produção era pelo trabalho escravo. Por isso o modo de produção é escravista. Quando acaba a escravatura no Brasil, a gente entra em outro modo de produção que foi consolidado pelo escravagismo, que é o capitalismo. Por que eu estou falando isso? Agora a gente se colocar, né, no momento presente, pelo que a gente está passando agora, né? O mestre falou que a gente passou no passado, mas por que a gente está tendo dificuldades hoje, no presente, né? Porque o modo de produção capitalista, os seus grilhões, eles são feitos de outra maneira. É o que chamam de tecnologias coercitivas. Porra, que nome, né? Nada a ver, né? Que nome absurdo, esdrúxulo, né? Uma tecnologia do imaginário que faz com que as pessoas elas sejam forçadas ao trabalho. Então ainda todos aqui, brancos, negros, indígenas, amarelos, todos são forçados ao trabalho por essas medidas coercitivas. Trata-se de 2 grupos da classe operária, ou seja, todos nós estamos aqui, os capoeiristas fazem parte dessa classe operária, né? E todos nós estamos, a classe operária é dividida de 2 formas. Uma massa de produção inativa e uma massa de produção ativa. Esse exército inativo, porque esse exército inativo é o exército que não trabalha, são as pessoas que não têm emprego, são as pessoas que passam fome. E o outro são as pessoas que estão ativas. Essas pessoas que acordam todo dia às 6 da manhã para trabalhar com medidas terríveis, jornadas de trabalho de 12 horas. As mulheres, sobretudo, as mulheres negras, com jornadas duplas de trabalho, criando seus filhos e, além disso, trabalhando nesse sistema horrível que é o capitalismo. Eles são forçados a isso, eles se submetem a essas medidas de trabalho, porque tem
porque se elas não se submeterem dessa forma, vão passar a fazer parte do outro grupo de trabalhadores, que é aqueles que não trabalham. Então, o capitalismo, ele depende da fome para ele se manter estruturado. Então, essa é a luta que a gente precisa combater hoje, o capitalismo. E o que mantém o capitalismo é uma outra classe social, uma classe econômica superior, que é a burguesia. E esses não trabalham, esses são os únicos que não trabalham e ainda assim não passam fome. É a burguesia. Por quê? Como é que eles conseguem isso? Porque eles são detentores dos meios de produção material. Esses modos de produção que produzem alimento, que produzem fábricas, que produzem trabalho, metalurgia, enfim, que dão suporte à nossa vida, eles são donos desses territórios do qual a gente não tem posse. E é por isso que a gente está passando por essa situação ainda. Não vamos dizer escrava, mas análoga a ela. Muito obrigado por me ouvirem, por me prestar o ouvido de vocês. E esse é o recado muito importante. A gente manter esse combate. Aquela foto e aquela outra, onde o cara está com o berimbau, já dizia Muniz Sodré, por lá pelo meado de 1630, onde os negros, né, era caçado pela agilidade corporal, que ainda não tinha o nome capoeira, também depois. O Domingos Jorge Velho, junto com o Rui Barbosa, né, que em 1914 também tocou fogo em todos os livros que falavam sobre os negros. Não é que eles falavam sobre os negros, é porque o branco devia esse branco devia na comarca, deram um golpe, mas pegaram todos aqueles livros, sabe, de líderes dos caras, e tocaram fogo. Junto com isso, tocaram a história do negro, porque o negro também já era dono de terra naquela época. Veja lá o filme 12 anos de escravidão, ele fala coisa pra caramba. O negro naquela época, eu sou negrão, né? Já era dono de terra, né? Em 1888, quando a Lei Áurea foi escrita, aquilo foi um marketing. Eu não posso falar, né? Deixa eu tapar o olho dessa criança. A princesa Isabel já saía com o negrão fazia tempo, entendeu? Aí fizeram aquele marketing ali, aquilo ali foi balela. Ali foi um marketing, um golpe, igual Dom Pedro, o marketing. Onde ele estava pisando? Botou um saco de areia, pisou em cima. Então isso aí tudo é marketing, para vender, porque Portugal já estava quebrado. O que eles fizeram lá em 1500? Botou uma ruma de bandido, ele veio junto, isso aí veio junto. Botou uma de bandido dentro do navio, por durante 40 anos, saqueou nossa riqueza no Brasil. Com nossas pedras preciosas, madeira, né? E aí, vamos tratar de todos eles que durante 40 anos, eles foram forçados a pagar o que eles custearam a vinda dele para cá. Então a nossa história é muito rica. Mestre, me desculpa ter entrado, mas é uma coisa muito linda e muito rica. Mas será que eu dar uma palavra bem rapidinho? Ele tem 10 segundos. Acabou a bola. Pessoal, eu queria convidar todos, né, dia 17 e 18 de junho, né, vai ter 7, vou falar logo dos cursos, que é mais importante. Eu acho que a capoeira está precisando aprender também, sempre, todo dia, eu aprendo todo dia, que eu estou aprendendo agora. Eu acho que o cara, quando ele achar que ele não quer mais aprender, tem que parar a capoeira. Tá? Vai ter 7 workshops de capoeira, primeiras e comércio de eu exijo, né, eu exijo respeito da galera, valorizar o mestre, que a galera muito bem, peso lá, valorizar o mestre, curso com o mestre Químico, o mestre Sergipe também, e a Brigada Bica no trabalho. Estou trazendo o pioneiro da capoeira do Paraná e um força da capoeira, que chegou do Nordeste, resistência daqui, está dando mal, vai dar mal, são 2 mestres de São Paulo, está vindo 5. Por que estão esses 5 de São Paulo? Porque a passagem é parada, porque os caras são bons de capoeira, até nós. Mas o Cacazunga vai estar na Europa e o Eduardo Negrão também vai estar lá em Portugal. Aí vai estar aqui o mestre Pantera, vai estar aqui o mestre Armandinho, vai estar o mestre Zizo, vai estar aqui o mestre Cinzano e vai estar aqui o outro mestre Coruja do Acapoeira. Então quem não conhece esses 7 mestres, pesquisa, e o curso deles, o mais barato deles, o problema barato é R$200. Vocês vão pagar R$100 para fazer os 7 cursos com certificado, com 5 dias de evento, 2 dias principal, que é sábado e domingo, e vai ter um campeonato.